Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho do ano 2020, e eu quero oferecer uma reflexão para o dia de hoje. E a reflexão tem como tema uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: você é uma referência? Uma das definições do termo referência é padrão, modelo ou algo a ser imitado. Então, eu pergunto novamente: você, como cristão, como crente em Jesus, é uma referência? Você pode dizer que a sua vida cristã pode servir de modelo ou padrão a ser imitado, que pode ser imitado por outras pessoas? O apóstolo Paulo podia, meus irmãos, tanto podia que ele mesmo chegou a dizer aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, porque eu sou imitador de Cristo, então vocês podem ser meus imitadores também. E obviamente, sendo imitadores de Paulo, eles estariam sendo imitadores do próprio Cristo, já que Paulo imitava a Cristo. Nilson de Marzio, em uma das antigas edições de Jornal Batista, ele conta acerca de um chinês que fazia sua profissão de fé. E a esse chinês foi perguntado: quando você ouviu pela primeira vez o Evangelho? E sua resposta foi essa: olha, na primeira vez eu não ouvi o Evangelho. Não. Eu vi o Evangelho na vida de um homem que era o terror da vizinhança pela sua truculência e agressividade, e que, ao aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, teve a sua vida totalmente mudada. Então, eu não ouvi o Evangelho da primeira vez, não. Eu vi o Evangelho na vida daquele homem. Meus irmãos, isso é ser referência. Eu vi o Evangelho na vida daquele homem. Aquele homem foi referência para aquele chinês que estava dando a sua profissão de fé. Agora vejamos algumas qualidades que possui aquele que serve de referência. E eu anotei aqui algumas para compartilhar com os irmãos. Primeiro, serve de referência aquele que honra a Deus e as coisas que dizem respeito a Deus. Segundo, serve de referência aquele que ama como Jesus amou, ama até mesmo aos inimigos, conforme nós aprendemos lá em Mateus 5, verso 44. Terceiro, serve de referência aquele que perdoa e faz bem a quem o odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. O texto é Mateus 5,44, mesmo texto que nos ensina sobre o amar os inimigos, nos ensina sobre perdoar e orar aqueles que nos odeiam, que nos maltratam e perseguem. Quarto, serve de referência aquele que anda a segunda milha, Mateus 5,41. 5, serve de referência aquele que oferece a outra face, Mateus 5,39. 6, serve de referência aquele que busca em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, conforme lemos em Mateus 6, verso 33. 7, serve de referência àquele que refreia a sua língua e não maldiz, não vive a fofocar e nem a dizer palavras torpes, conforme lemos em Tiago 1, 26. 8, serve de referência àquele que está ligado a Cristo e dá bons frutos, como nós lemos em João 15, onde Jesus diz que ele é a videira e nós somos as varas que devem estar ligadas a esta videira para frutificarmos. 9, serve de referência àquele que manifesta o fruto do Espírito, que se caracteriza pelo amor, pela alegria, pela paz, pela longanimidade, pela benignidade, pela bondade, pela fidelidade
pela mansidão e pelo domínio próprio, conforme nós lemos em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. 10. Serve de referência àquele que busca as coisas que são de cima, conforme lemos em Colossenses 3. 11. Serve de referência àquele que pensa nas coisas que são de cima, conforme lemos também em Colossenses capítulo 3. E 12. Serve de referência àquele que se despe, ou se deixa despir de tudo aquilo que não é de cima, e se reveste, ou se deixa revestir de tudo aquilo que de cima é, conforme nós lemos também em Colossenses 3. E por aí vai, meus irmãos. Esses são só alguns exemplos. Agora saiba que todo crente é chamado para ser referência. Ser referência não é algo para alguns crentes. Não, todo crente é chamado para ser referência. Eu sou chamado para ser referência e você é chamado para ser referência. Quando Jesus disse o que Mateus registrou no capítulo 5 do seu evangelho: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, e resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele estava dizendo aos seus discípulos de lá, daquele tempo, e de cá, desse tempo que nós estamos vivendo, isto é, do passado e do presente, sejam referência, sejam um modelo do tipo de vida que Deus deseja para cada um de seus filhos. Então fica a pergunta para a reflexão: você tem sido essa referência que Jesus o comissionou, o chamou para ser? Pense nisso e ore sobre isso, e que Deus abençoe a sua vida. Amém.